Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre polígonos regulares. Em preparação ao nosso estudo diário, com que a gente já estudou de geometria plana, trigonometria, um pouquinho ali de teorema de Pitágoras, teorema de Tales, a gente vai estudar um pouquinho do que é polígono regular. A definição formal do que é um polígono, em primeiro lugar, é um pouco técnica, então a gente vai se limitar a uma definição que apela um pouco para a intuição. Tá? Um polígono é uma figura plana, fechada e limitada, quer dizer que ela fecha uma região e os lados são segmentos de reta que não se intersectam, exceto nas extremidades. Então, qual a imagem que você tem que ter na cabeça quando você lê essa definição? São coisas desse tipo, por exemplo, olha, é uma região fechada, limitada, tá vendo? Ela tem uma área finita lá dentro, e todos os lados são segmentos de reta. Olha só esse contra-exemplo da direita. Essa coisa não é um polígono, porque apesar de ser fechado, ser limitado, ele não tem todos os lados como segmentos de reta. Essa coisa aqui não é um polígono. Assim como essa aqui não é um polígono, olha só. Ela não é uma região fechada, né? E esse cara aqui, ó, não é um polígono. Por quê? Apesar de ser fechado, de ser limitado, de todos os lados serem segmentos de reta, você tem dois segmentos de reta aqui, ó, que se intersectam num lugar que não é a extremidade de ninguém, né? Então você poderia até separar essa figura em dois triângulos, não é? Mas ela como um todo não é um polígono. Então, beleza, isso é um polígono. Então, apesar de a gente não ter definido explicitamente que são triângulos, que são quadrados, retângulos, enfim, cada um tem uma definição bem precisa, todos esses que eu acabei de falar são exemplos de polígonos, triângulos, quadrados, retângulos e tantos outros que você conhece. Em especial, aqui a gente vai tratar dos polígonos regulares. Nesse caso, a gente vai dar uma definição formal. Um polígono é chamado polígono regular quando ele é equilátero e equiângulo. Então, deve ser o que você está pensando mesmo quando você lê a palavra equilátero. Equi de igual, látero de lado. Então, um polígono regular ele tem que ter lados com a mesma medida, lados iguais. Né? E equiângulo ele tem que ter os ângulos internos com as mesmas medidas. Então, é um polígono bem regular. Né? Exemplos de polígonos regulares, olha só. Um quadrado é um polígono regular de quatro lados, porque olha, ele tem quatro lados com a mesma medida, ele tem quatro ângulos internos com a mesma medida. Satisfez as duas condições, então ele é regular. Olha esse losango aqui, ó. Ele tem lados iguais, lados de mesma medida, mas ele não tem todos os ângulos de mesma medida. Esse azul aqui é diferente do ângulo laranja. Então, apesar de ter lados iguais, não tem ângulos de mesma medida, então ele não é regular. Olha esse triângulo equilátero aqui que eu coloquei. Ele tem lados iguais e ele tem ângulos iguais. O triângulo, em especial, é uma figura chamada rígido. Quando você impõe quais são os lados de um triângulo, automaticamente você já está impondo quem são os ângulos. Se você impõe que os lados são iguais, automaticamente você está impondo que os ângulos também são iguais. Então o triângulo equilátero ele é regular. Olha só um exemplo de um polígono que é equiângulo, mas não é equilátero. O retângulo. Existem muitos retângulos que não são equiláteros, né? Só os quadrados são retângulos equiláteros. Esse cara aqui que eu desenhei, ele não tem lados com a mesma medida, apesar de ter os ângulos, mas ele não é regular, né? E esse triângulo retângulo aqui, ele não é nem equilátero, nem nenhum triângulo retângulo é equilátero e equiângulo, né? Nenhum dos dois. Então ele também não é regular. E uma propriedade muito importante dos polígonos regulares é que todo polígono regular é inscritível e circunscritível a uma circunferência. O que significa isso? Um polígono regular ser inscritível em uma circunferência significa que você consegue colocá-lo dentro da circunferência de maneira que todos os vértices estejam sobre a circunferência. Os vértices são esses pontos de encontro aqui, ó, entre lados de um polígono. Então, se você conseguir colocá-lo dentro de uma circunferência de forma que todos os vértices estejam sobre ela, ele é chamado de inscritível em uma circunferência. E a gente diz que um polígono é circunscritível a uma circunferência quando é possível você colocar uma circunferência dentro de um polígono desse, de maneira que ela tangencie todos os lados, tá? Quer dizer, a circunferência toca todos os lados aqui, ó. Vendo? E usando esses são dois exemplos, né? Esse é um triângulo equilátero inscrito na circunferência, e esse aqui é um quadrado circunscrito à circunferência, que ele está do lado de fora da circunferência, né? Então, admitindo essa propriedade de
ser inscritível e ser circunscritível a uma circunferência, a gente pode citar alguns elementos desses polígonos regulares. Então a gente pode definir uma coisa chamada ângulo central no polígono regular. O ângulo central ele diz respeito ao centro do polígono, que coincide com o centro de uma circunferência que circunscreve esse polígono. Então, tem esse objeto chamado centro do polígono. E o ângulo central é o ângulo que esse triângulo isósceles, que está representado aqui com as linhas pontilhadas pretas, faz com os raios da circunferência circunscrita. Ficaria aqui do lado de fora, né? Então, esse ângulo central aqui pode ser calculado por meio dessa expressão. Você pega todos os 360 graus, né, da circunferência e divide pelo número de lados que tem o polígono que você está analisando. E um outro objeto muito especial que a gente vai usar frequentemente, que só existe em polígonos regulares, é o apótema. O que é um apótema, né? Um apótema é o segmento de reta que une o centro de um polígono regular ao ponto médio de um dos lados. Então, é esse segmento aqui que eu destaquei em azul. A gente vai aprender para que serve e como que a gente calcula isso usando trigonometria e algumas coisas que a gente já viu. Essa figura aqui que eu usei como exemplo é o hexágono regular. Esse ângulo que eu coloquei aqui em vermelho chama-se ângulo interno de um polígono, tá? No caso dos polígonos regulares, todos esses aqui, ó, esse vermelho, tem que ser igualzinho a esse outro aqui, ou a esse aqui, a esse aqui. A gente vai aprender como se calcula isso. Então, eu vou falar de dois casos especiais que a gente utiliza com mais frequência. Primeiramente, o triângulo equilátero. É incomum a gente chamar o triângulo equilátero de triângulo regular. Apesar de não ser tecnicamente errado, a gente diz que o triângulo é apenas equilátero porque, como eu havia dito a vocês, ele tem uma propriedade chamada rigidez. Quando você fixa os lados, você automaticamente fixa os ângulos. E é por esse motivo que a gente usa, por exemplo, as treliças em engenharia. Elas são feitas com triângulos. Então, se você olha nessa foto aqui, está vendo essa ponte construída? Está vendo que ela é feita de um monte de triângulos? Isso aqui acontece para uma vez que você fixe as vigas, essa ponte ela não tem mais como mexer os ângulos entre elas. Então ela está realmente rígida. Por isso que ela é importante. É importante você conhecer essa propriedade de rigidez dos triângulos. E algumas informações importantes sobre os triângulos equiláteros que a gente vai usar muitas vezes, tá? Primeiro ponto. Triângulos equiláteros têm ângulos internos de 60 graus. Por quê? Você lembra que a soma dos ângulos internos é 180? Basta você pegar esse 180 e dividir por 3, não são ângulos iguais, de mesma medida, né? 180 dividido por 3 dá 60 graus. Então, são 60 graus para cada um dos ângulos. E outra coisa que é muito útil para você evitar de ficar perdendo tempo fazendo conta, e essas formulinhas, recomendo fortemente que você guarde no seu coração. Olha só. A altura do triângulo equilátero, que é o comprimento desse segmento que eu destaquei em vermelho, e a medida do apótema de um triângulo equilátero. E eu coloquei as duas formulazinhas já calculadas aqui. Mas tem como você obtê-las a partir do lado do triângulo, a gente vai obter a fórmula já, usando um pouquinho de trigonometria que você já viu. Olha só. Quando você olha para o triângulo equilátero, você sabe que os ângulos internos são 60 e além disso ele é isósceles. Se você traça a altura, você divide esse ângulo aqui, ó, em 30 e 30, e mais do que isso, a altura chega com um ângulo de 90 em sua base, não, 90 graus. Então, quando você olha para esse triângulo da esquerda aqui, você tem um ângulo de 60 graus, e você quer relacionar o cateto oposto a esse ângulo com a hipotenusa, que é o lado do triângulo. Então, basta você escrever essa equação. Isola o H e você acabou de demonstrar uma fórmula para a altura do triângulo equilátero. Você pode fazer algo muito similar com a apótema, olha só. Lembra que eu falei que aqui você divide em dois ângulos de 30 graus? O que você vai fazer agora é o seguinte, ó, você quer calcular o apótema, que é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, nesse triângulo retângulo aqui. E você vai dividir pelo cateto adjacente ao ângulo de 30, que é metade do lado. Quando você faz essa conta aqui, ó, você está calculando, na verdade, a tangente, né? Do ângulo de 30 graus, cateto oposto sobre cateto adjacente, e aí com um pouquinho, né, de observação, você chega na expressão do apótema, é 1/3 da altura. Então, você vê que a gente usa fortemente trigonometria, né, quando a gente está tratando de problemas com esses polígonos regulares e mais para frente com áreas também. E um outro polígono que eu gostaria de destacar é o hexágono regular. São observações importantes porque eles facilitam a você memorizar menos fórmulas depois. Olha só. O hexágono regular ele pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros.
Então, se por exemplo, você fosse calcular a área de um hexágono regular, basta você calcular a área de um triângulo que compõe ele e multiplicar por 6. Além disso, por exemplo, o apótema do hexágono regular pode ser visto como a altura de um triângulo equilátero. Olha só. Você pode pegar um desses triângulos e calculando a altura dele, você repara que a altura desse triângulo que eu escolhi é o apótema do hexágono. Além disso, o lado do triângulo também vai ser, por esse triângulo ser equilátero, o lado desse triângulo equilátero também é igual ao lado do hexágono. Então são propriedades que tornam mais fácil você obter elementos do hexágono regular. Tá? A gente tem vários outros polígonos regulares, né? Cada um tem suas características interessantes. O pentágono tem características sensacionais, mas essa análise exige muito mais trabalho e a gente vai precisar de um pouquinho mais de ferramenta para fazer essas contas com mais detalhes. Então, vou deixar só uma tabela como referência do número de lados, o nome que a gente dá, né, ao polígono regular com aquele número de lados, o ângulo central e o ângulo interno que cada um deles tem. Mas isso aí vocês podem olhar com calma. A gente não vai usar boa parte deles, mas fica como uma referência para vocês, tá? E agora vamos falar um pouquinho de soma dos ângulos internos. Existe uma maneira de você calcular, assim como a gente fazia nos triângulos, que a gente sabia que a soma dos ângulos internos dá 180, tem como você saber, em geral, quanto que vale a soma dos ângulos internos de um polígono. Não precisa nem ser regular, na verdade. A gente vai explorar esse assunto, mas para a gente conseguir determinar a soma dos ângulos internos, você precisa primeiro conhecer a soma dos ângulos externos. E a gente vai ver um motivo claro de por que isso acontece. Olha só, olha esse fenômeno. Eu coloquei aqui um pentágono bem geral, né? Ele não é nem equilátero, nem equiângulo, todo esquisito. E marquei aqui quem são os ângulos externos desse pentágono. Então basta você prolongar os segmentos e calcular que ângulo é esse que forma entre um dos lados e o prolongamento do lado adjacente. Então eu deixei marcado em verde aqui todos os ângulos, provavelmente diferentes, externos desse pentágono. Agora olha só o que acontece. Se você pegar esse pentágono e for encolhendo, mantendo todas as proporções, até um ponto você vai ver que esses ângulos eles não mudam. Eu até coloquei com números aqui para você identificar quem é quem. Olha só, esse ângulo 5 aqui, ó, eu reduzi o tamanho do pentágono, e esse ângulo 5 ele continua igualzinho, para você não ver que eu não estou mentindo. Ó, copiei essa figura e coloquei em cima. Ó, tá vendo? É a mesma figura, pessoal. Então você vai reduzindo, encolhendo ele, mantendo todas as proporções, mantendo esses ângulos. E quando ele chega num ponto, você vai ver que a soma desses ângulos aqui dá uma volta inteira, né? Então a soma desses 5 ângulos dá 360 graus. Então, reparando que os ângulos não mudaram, que a soma dá 360, o que você pode reparar é o seguinte, olha, para cada ângulo externo, você tem um ângulo interno associado a ele. E eles são suplementares, porque a soma desses dois ângulos, um vermelho aqui com um verde, um romano com um indo-arábico, né? Você sabe que essa soma aqui tem que dar 180 graus, né? Então eles são todos suplementares. Vermelho com verde, vermelho com verde, vermelho com verde, assim por diante. Então o que você vai fazer é o seguinte, olha, você sabe que a soma dos ângulos externos dá 360, mas você também sabe que cada ângulo externo é 180 graus menos o seu respectivo interno. Então você acabou de escrever uma equação que envolve todos os ângulos internos e esse monte de outros 180 aqui. Eu reduzir essa equação, são 180 vezes 5, né? Tá aqui. Raiz 360 passa para um lado, passa todos os A's para o outro, e você obtém essa expressão para a soma dos 5 ângulos internos do pentágono. Aí eu deixei desse jeito, sem fazer a conta, para você ver o seguinte, olha, esse 5 que apareceu aqui, se você refizesse a conta para um quadrilátero, você vai ver que apareceu um 4. Se você fizesse a conta para um triângulo, mudando só a figura aqui, você vai ver que apareceu um 3. De fato, se você fizer a conta em geral, né, essa conta tem memória. Então aquele 5 ali reflete a quantidade de lados do polígono do qual você está calculando a soma dos ângulos internos. Então a gente pode generalizar essa fórmula para a seguinte: essa soma dos ângulos internos de um polígono de n lados. Basta você substituir a quantidade de lados que você quer dentro da fórmula. Então, se você quiser fazer um teste, substitua o valor 3 aqui. Um polígono de 3 lados é um triângulo, né? Se você substituir 3 aqui, 3 menos 2 dá 1, e 1 vezes 180 dá 180. Realmente, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus.
Então essa é uma fórmula geral para você saber a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, não precisa ser regular, tá? E eu deixei aqui para vocês fazerem alguns exercícios que tem muito a ver com toda essa parte de triângulo equilátero, de polígonos regulares. Deixei para vocês fazerem e a gente corrige na aula que vem, beleza, pessoal? Mais alguns exercícios recomendados do livro. É isso, obrigado e até mais.